Olá, tudo bem? Eu gostaria de começar essa palestra agradecendo ao Alexandre Damiani e a equipe pelo convite por participar do primeiro Congresso Nacional de Educação Financeira para Casais. Minha palestra vai ser Antes de casar, podemos ficar ricos. 10 passos da mente rica para casar de forma inteligente. Bom, eu sou Marcos, sou fundador do site Autoajuda a Ser Maior, atuo no mercado financeiro desde 1994, já trabalhei nos maiores bancos nacionais e internacionais, sou economista, sou empresário, hipnoterapeuta, practitioner em programação neurolinguística, educador e coach financeiro, mas acima de tudo eu sou uma pessoa focada em ajudar pessoas. Minha missão é ajudar as pessoas a despertarem sobre a importância da educação financeira, de forma que elas conquistem inteligência financeira, diminuindo assim o risco de endividamento e aumentando substancialmente as chances de viver uma vida saudável financeiramente. Até o final da palestra, eu quero mostrar para vocês como mudar a sua mentalidade, como ter motivação para conquistar seus objetivos financeiros e como podemos casar de forma inteligente. No começo, os meus problemas eram gigantes. Minha renda era baixa, eu tinha que pagar a universidade e eu tinha muitos sonhos. Eu tinha muita vontade de viajar, tinha muita vontade de comprar carro, tinha muita vontade de me divertir, de ir para balada. E o pior de tudo isso, eu não tinha educação financeira. Mas mesmo assim, com tantos problemas, com 19 anos eu já comprei meu primeiro apartamento. Comprei o meu primeiro apartamento na planta. Eu lembro que quando eu levei o meu pai para ver o terreno, ele falou: meu filho, nunca ninguém vai construir nada, tem cachorro, tem gente morando nesse terreno, nunca vai sair nada aí desse terreno. E graças a Deus, depois de 5 anos já estava tudo pronto. Mas eu passei por alguns problemas assim, eu tinha que pedir dinheiro emprestado, porque o dinheiro não dava para pagar a parcela do apartamento, mais a parcela da universidade. Então, assim, eu sempre vivia no limite, vivia pegando dinheiro emprestado para pagar no 13º, para pagar nas férias, para pagar no PLR. Mas, enfim, logo a minha renda foi melhorando e com 24 anos eu comprei meu segundo apartamento. Também comprei na planta, devido à valorização que você tem quando você compra o apartamento na planta, né? E com 25 anos eu comprei meu terceiro apartamento, só que esse eu já comprei, já estava pronto e já tinha inclusive até uma pessoa morando, pagando aluguel. Então, praticamente, quando eu casei, eu tinha 3 imóveis, tá? Mas, enfim, vamos andar, tá? Para começar, né, para falar dos 10 passos, falando aqui do nosso primeiro passo, o primeiro passo é a mentalidade, tá? Então, eu sinto que essa foi toda a diferença na minha vida, né? A minha mentalidade, ela sempre foi uma mentalidade empreendedora. Eu sempre quis fazer mais que o combinado, sempre quis produzir mais do que eu podia. Então, eu lembro, logo que comecei a trabalhar no banco, mesmo trabalhando no banco, eu ia vender chinelo na praia, mesmo trabalhando no banco, eu montei um carrinho de hot dog, de churros com um amigo, mesmo trabalhando no banco, eu comprei uma mercearia. Então, a importância de você ter uma mentalidade empreendedora para você conseguir aquilo que você quer. Porque a minha renda principal não era o suficiente, então precisava gerar renda extra para conquistar os meus sonhos. Tá? Uma outra mentalidade muito importante é ter uma mentalidade milionária. Mesmo que eu não fosse milionário, mesmo que eu não fosse rico, a minha mentalidade sempre foi uma mentalidade milionária. O que é uma mentalidade milionária? É uma mentalidade de pensar em renda passiva, uma mentalidade de pensar em múltiplas fontes de renda, uma mentalidade de sempre cortar gastos desnecessários. Então essa mentalidade é muito importante para nós avançarmos. Uma mentalidade vencedora. O que é uma mentalidade vencedora? Você ser motivado, você saber que você vai passar por dificuldades, você saber que você vai encontrar obstáculos, mas você saber também que no final você vai conseguir aquilo que você quer para a sua vida. Por quê? Porque a sua mentalidade é uma mentalidade vencedora e você sabe que se você fracassar 1, 2, 10 vezes, não importa, você vai conseguir, porque a sua mentalidade é uma mentalidade vencedora. E uma mentalidade também muito importante
e que poucas pessoas têm, é a mentalidade vendedora, né? O pobre, ele não gosta de vender, ele não gosta de aprender e ele acha que já sabe tudo. E ele sempre acha também que é melhor que os outros. Então, essa mentalidade vendedora é muito importante. Se você perceber, as pessoas que mais se dão bem na vida são as pessoas que sabem vender, né? Os empresários, né? Então, essa mentalidade é muito importante. Eu começaria, então, dando o primeiro passo, mudando a mentalidade. Quando nós mudamos dentro, nós podemos mudar fora, tá? O segundo passo, tão importante quanto o primeiro, nós vamos observar que um passo ele vai em direção ao outro e no final é como se fosse realmente uma receita de bolo para a gente ter aí um bom resultado. Nós vamos ver que o segundo passo, tão importante quanto a mentalidade, é o autoconhecimento. Porque se eu nem sei qual que é a minha mentalidade, como que eu vou poder como eu vou poder mudar? Tá? Então é muito importante eu identificar quem eu sou. Né? Aqui nessa imagem nós podemos identificar a ponta do iceberg, aquilo que eu sei quem eu sou, né? É o meu consciente. E aquilo, né, que eu não sei quem na verdade eu sou, o meu inconsciente, que é 90% que comanda as minhas ações, são as minhas crenças. Então eu preciso identificar quem eu sou. Quais são as minhas crenças? Qual que é o meu comportamento? Eu sou uma pessoa, eu sou um gastador, eu sou um poupador, eu sou um investidor. Quem eu sou? Como eu me comporto? Né? Qual que é a minha inteligência emocional? É muito interessante identificarmos quem nós somos. Porque se eu sei quem eu sou, se eu precisar fazer algum ajuste, eu posso fazer. Né? E da onde vim? É muito interessante, nós somos muito herança do nosso passado, tá? Então, quem foram os meus pais? Quem são os meus pais? Como eles agiam? Como agiam os pais dos meus pais? Como agiam os meus avós? Como agiram? Como que foi a vida financeira do meu pai? Como foi a vida financeira da minha mãe? Nós tendemos muito a espelharmos os pais. E às vezes nosso pai ele foi um pai gastador e nós vamos para esse caminho, também acabamos gastando mais do que necessário, então muito poupador, e aí você não consegue fazer muitos investimentos, porque a mentalidade do poupador é uma mentalidade de segurança, e nós vamos ver que para nós termos a mentalidade milionária, nós vamos precisar correr riscos, tá? Então identificar da onde que eu vim para ver, né, qual que é a minha herança, para ver se eu quero manter isso para minha vida daqui para frente, tá? Aonde estou? Tá? Qual que é o meu momento atual? Quanto eu tenho guardado? Qual que é o meu patrimônio? Onde que eu estou? Levando em consideração da onde que eu vim, aonde estou, eu estou no caminho certo ou eu não estou aonde eu gostaria de estar? Eu poderia estar melhor. Tá? Identificar então o meu patrimônio líquido e para identificar o que eu quero para a minha vida, que é o próximo passo, que é para onde que eu vou, né? Se é que vou, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Só que nós temos que viver como se nós fôssemos viver 100 anos, porque se acontecer alguma coisa e a gente morrer, está tudo resolvido. Agora o problema é que se a gente chegar lá na frente, com a aposentadoria do INSS, eu acredito que nós vamos ter dificuldade para se manter. Então é muito interessante saber para onde que eu vou, né? Saber a meta que eu quero alcançar e de que forma que eu vou fazer isso. Nós vamos chegar a isso, nós vamos falar disso também um pouco mais para frente. Mas esses 4 pontos aqui são importantíssimos. Saber quem eu sou, da onde que eu vim, se eu quero manter a herança do meu referencial, né? Qual que é o meu referencial? Né? É meu pai, é minha mãe, é meu tio, é um amigo, é um colega de trabalho, é alguém da minha religião, né? Onde estou, tá? E para onde eu quero ir. Terceiro passo, educação financeira. Muito importante conhecermos os pilares da educação financeira, né? Educação financeira, o ganhar, né? Tem pessoas que não sabem nem quanto ganham. Profissional liberal tem muito esse problema. Né? Empresário também tem muito esse problema, porque não sabe, porque é variável. Então, dependendo, vai precisar fazer uma média para ter uma noção de quanto que ganha. Né? As pessoas costumam pensar muito, quando fala em quanto que ganha, no pensamento mensal. E a nossa ideia
para nós evoluirmos, ela tem que ser uma ideia mais expansionista. Então nós temos que pensar quanto que eu ganho por ano, né? Quanto que eu faço por ano de dinheiro. E aí, então eu começo a identificar quanto que eu gasto. Quanto que eu gasto por mês? Sim, é importante. Mas quanto eu gasto por ano? Porque tem muitos gastos que são sazonais. Então a gente tem o IPTU, a gente tem IPVA, a gente tem a escola das crianças. Então identificar quanto que eu gasto anualmente e para onde que vai o meu dinheiro. De que forma que eu estou gastando o meu dinheiro. Eu estou gastando com coisas úteis, estou gastando com coisas que vai me trazer prosperidade lá na frente, ou não, estou gastando meu dinheiro com coisas fúteis e depois lá na frente eu posso ter problema. Então é muito importante identificar. É muito importante também identificar o que é gasto obrigatório e o que é gasto não obrigatório. Tá? Tem gasto que é obrigatório, por exemplo, educação das crianças. Esse gasto, tem muitas pessoas que levam esse gasto como um gasto obrigatório, mas ele não é obrigatório. Seu filho, ele pode estudar numa escola pública. Ah, mas eu não quero que meu filho estude numa escola pública. Bom, então se prepare, tá? Se prepare para isso. A importância de você economizar. Tá? Se você vive no limite, sempre ganha, o que você ganha, você gasta, tal. De que maneira que você pode aumentar a sua renda para você passar a economizar? O economizar é você fazer o seu colchão. O seu colchão é você ter pelo menos 12 vezes a sua despesa mensal. Tá? Então, se você tem uma despesa mensal em torno de R$3.000, você precisa ter pelo menos um colchão de R$36.000. Se você não tem esse colchão, qualquer coisa que acontece na sua vida, você vai ter dificuldade, você vai ter problema e você vai viver inseguro. Tá? Então, a importância do colchão é relevante. Tá? E entender também sobre matemática financeira, pelo menos os princípios básicos. Você vai fazer um financiamento, você precisa saber se aquela taxa que estão te cobrando está dentro da realidade, se não estão mentindo para você. Tem muita gente que fala assim, a taxa é 1,5. Aí você vai fazer conta, dá 2,2. Só, mas está dando 2,2. Ah, não, é porque tem alguns valores aqui que não entra na conta. Mas, enfim, você tem como argumentar. Não, eu não quero que esses valores entrem, então eu não vou fechar negócio. Mas, enfim, você precisa entender para você poder argumentar. A pior coisa que tem é você depender. Tá? Eu costumo falar que se for para depender, dependa de Deus. Enfim, e conceitos básicos de contabilidade. Você saber o que é um ativo, você saber o que é um passivo. Tá, isso vai te ajudar também na mentalidade empreendedora, de como você vai lidar com as suas empresas, como você vai lidar com a sua vida. Então é importante sim. Tá? Quarto passo, investimentos. Tem muita gente que pensa assim, quando eu ficar rico eu começo a estudar sobre investimentos. E o que acontece é que a pessoa nunca fica rica. Por quê? Primeiro você estuda sobre investimentos, porque aí você vai de encontro à riqueza, porque você vai saber fazer as coisas certas, tá? Identificar, por exemplo, renda fixa. Olha só que interessante, nós temos uma série de títulos, tá? CDI, CDB, LCI, LCA, títulos públicos, caderneta de poupança, mas enfim, tudo isso daí, quando você vai ver, ele não vai alterar muito de 0,6 a 1,1. Vamos pensar assim, só que quando você leva isso para matemática financeira, para juros compostos, você vai ver o quanto que isso pode trazer de retorno para você, se você não sabe fazer as contas. Por exemplo, uma pessoa que coloca R$500 por mês na caderneta de poupança, depois de 30 anos, ela acumulou 630, 650 mil reais. Se a mesma pessoa tivesse colocado esse dinheiro numa LCI, numa LCA, num CDI, num CDB, em título público, ela teria uma taxa, ao invés de 0,6, uma taxa aproximada de 0,9. Né, a mudança ia ser só de 0,3, só que o valor acumulado ia passar de R$1.300.000, tá? Então é mais que o dobro.
Por quê? Porque você tem inteligência financeira, você sabe investir o seu dinheiro. Mesmo que você seja uma pessoa de mentalidade poupadora, de segurança, de renda fixa, mas de qualquer maneira tem um impacto aí muito forte. Tá? Então é muito importante estudar sobre os investimentos. Tá? Sobre renda variável, também entender um pouco o mercado de ações. O mercado de ações, entender as alavancagens que você pode fazer, conhecer um pouco o mercado a termo, conhecer um pouco o mercado de opções, conhecer um pouco o mercado futuro. Isso é muito interessante. Você não precisa começar grande no mercado. Você pode começar pequeno, para você sentir como funciona. Tá? E aí vale muito a dica, de novo, do comportamento, da inteligência emocional, para você saber quem é você, para você saber de que forma que você vai investir, de que forma que você vai aplicar. Tá? Conhecer também o mercado de imóveis. Olha só, quando você compra um imóvel de uma construtora, você está pagando em torno de 30% a 50% a mais no valor do imóvel. O que isso, trazendo para a realidade, quer dizer? Se você comprou um imóvel de R$200 mil da construtora, se você tivesse comprado o terreno, tivesse construído, talvez você teria gasto 150 mil. Tá? Então, parece pouco, 30%, 50 mil, mas olha só, esses investimentos que vão fazer a diferença. Se você tem 50 mil reais, se você economizou 50 mil reais no investimento de uma compra de uma casa, pronto, você pode usar esses 50 mil reais de repente para investir num negócio mais arriscado. Por exemplo, negócios próprios. Se nós olharmos as pessoas que se destacaram no mercado, nós vamos ver que foi através de negócios próprios. Você pode ver a história do Jorge Paulo Lemann. Começou como? Comprou a corretora Garantia, virou banco de investimentos, comprou as lojas americanas, comprou a Ambev, comprou a Antártica, então, e por aí foi, Interbril, a Anheuser-Busch, virou hoje Embev. Quer dizer, negócios próprios, ok? Então, é interessante entender tudo isso que nós estamos falando. Hoje você tem acesso na internet, tá? Como funciona o mercado de renda fixa. Você entra no site do Tesouro, ele te explica. Você entra no mercado de renda variável, você entra no mercado de bolsa, te explica. Da maioria das vezes, aqui o que eu estou falando, é gratuito. Mercado de imóveis, você vai num corretor, pede orientação, aprende como funciona, pergunta como os investidores dos imóveis fazem para ganhar dinheiro. Eles vão te auxiliar, é do interesse deles. Negócios próprios, hoje nós temos Sebrae, tá? É importante. A gente só consegue o que nós queremos se nós formos atrás. Quinto passo é o planejamento. Se você não tiver um planejamento, dificilmente você vai conseguir chegar onde você quer. De novo, é como se você fosse construir uma casa. Você precisa do terreno, você precisa fazer terraplanagem, você precisa fazer a base para depois você construir, para depois você fazer toda a parte de conclusão. Mas enfim, você precisou fazer um planejamento, precisou de toda uma arquitetura para isso acontecer. Tá? Então, identificar aquilo que você quer é tão importante. Você identificar que essa meta seja simples, que ela seja mensurável, que você tenha como condição de ver se você está indo na direção certa, se é atingível. Você pode ter várias metas, tem problema, é para pensar grande mesmo, mas tem que ser algo assim. Faz uma meta, eu ganho R$2.000, quero ganhar R$2.500, R$3.000. Tá bom, de quanto tempo? Essa meta vai ser uma meta de 1 ano. Eu ganho R$2.000, eu quero ganhar R$10.000. Tá bom, essa meta vai ser uma meta então para 2 anos. Eu ganho R$2.000, quero ganhar R$50.000. Bom, essa meta vai ser para 5 anos. Tá? A questão é você alongar e fazer coisas que você se sinta bem, que seja congruente com você, com a sua verdade. De novo, a importância do autoconhecimento, você saber quem você é, saber a sua realidade. Tá? Relevante, precisa ser relevante, tem que ser motivador, você tem que sentir prazer em fazer aquilo que você está fazendo. Tem que ser para você, não é para o outro, para o casal. Tá? Tem que ser algo que te inspire, fala, nossa, vou fazer acontecer.
E em quanto tempo? Foi aquilo que eu falei, né? A questão de você definir meta para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos. Tudo isso vai fazer diferença no final para você. A meta tem que ser ecológica, então precisa fazer bem para você e bem para os outros também. E você vai precisar dos recursos. Muitas pessoas têm ótimas metas, mas elas não sabem como fazer o negócio, porque não tem os recursos necessários. Então é muito importante identificar as competências que você já tem e as competências que você vai precisar para conseguir aquilo que você quer. Tá? Então, o primeiro passo aqui é você definir o que você quer, é você escrever, porque quando você passa isso para o papel, enfim, os nossos pensamentos eles são muito conturbados, e a tendência é que a tendência é esquecer, tá? E isso se perder. Então, quando você escreve, você alinha e cada vez isso fica mais claro para você. E a importância de você ler, para você lembrar das suas metas. Tá? Visualizar, é muito importante na hora que você visualizar, usar o sentimento, você procurar sentir como se você já tivesse atingido aquilo, né? Como se você já tivesse atingido aquilo. Isso vai fazer toda a diferença. Se puder usar os campos visuais, auditivos, todos os 5 sentidos, também vai ajudar demais na realização das metas. Tá? E ação. Tem muita gente que, né, define, escreve, lê, visualiza, mas não age. Precisa ter ação para a gente conseguir as coisas. E acompanhamento, né, que é o nosso próximo passo aqui que nós vamos entrar. Mas é interessante quando você olha nesse ponto de planejamento, pelo seguinte, é só você pensar como que estava a sua vida 5 anos atrás e como sua vida está hoje. E pensa se você está aonde você gostaria de estar. Se você fez o planejamento para estar aonde você está hoje. Se você fez esse planejamento e conseguiu conquistar, de repente conseguiu superar, parabéns. É isso aí. Agora, e se você está, de repente, onde você não gostaria de estar? Então, o que você pode fazer diferente para daqui 5 anos as coisas estarem melhor? Tá? Então, aqui nós vamos entrar no 6º passo, que é o passo do acompanhamento. As pessoas fazem um planejamento, mas elas não fazem um acompanhamento. Essa foto ilustra muito bem isso, né? Os pais, eles fazem todo o acompanhamento do filho. Então o filho vai para o ensino fundamental, ensino médio, aí você vê o filho na universidade, ele se forma, vai para o mercado profissional, ou seja, tem todo um acompanhamento para o filho entrar no mercado. Agora, e nós? Que acompanhamento que nós temos dos nossos planos e das nossas metas e dos nossos objetivos? Entende? O casal muitas vezes nem se conversa, nem um não sabe nem o que o outro quer. Isso acontece o que? A energia, ela acaba sendo uma energia dissipada, né? Um joga uma energia para comprar um carro, outro joga uma energia para comprar uma casa no litoral. E aí? Não tem nem carro, não tem nem casa no litoral, tem dívida porque, né, para suprir a necessidade emocional muitas vezes acaba gastando onde não tem que gastar. Então é interessante que o casal esteja alinhado com os propósitos. Ok? Nós vamos entrar nisso também daqui a pouco. Então um conselho mesmo, né, que tenha um planejador, um educador, um coach financeiro. Tá? Eu vou te falar que esse vai ser o menor investimento que você vai fazer na sua vida, com o maior retorno. Ok? 7º passo, propósito de vida. Se você não tiver um propósito de vida, se você não souber o que você quer, tem muita gente que acha que está aqui por acaso. Não é verdade. Você tem um propósito de vida. Na verdade, tudo que existe tem um propósito de existir, de ser, tá? Você precisa encontrar o seu porquê, né? Encontrar a sua missão, porque aí não tem aquele negócio de você ir trabalhar angustiado, trabalhar insatisfeito. Por quê? Porque você sabe que você está no seu propósito de vida. De repente, no começo, você vai trabalhar para formar um capital, de repente para montar o seu negócio. Então, você sabe que você está ali por um momento.
mas que logo você vai estar no outro patamar, no outro nível. E aí a sua mente ela fica mais tranquila nesse sentido, tá? Então aqui você faz uma respiração, uma meditação, e você faz a pergunta, tá? A vida não é feita de resposta, a vida é feita de perguntas. Então você faz a pergunta e o seu inconsciente vai te responder. Ok? O 8º passo é saúde. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, você vai precisar ter saúde. De novo, pode olhar as pessoas bem-sucedidas. Normalmente são as pessoas que cuidam da sua saúde. Por quê? Porque precisa de energia para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Às vezes você precisa acordar mais cedo, às vezes você precisa dormir mais tarde. Então, se você não estiver saudável, o corpo não aguenta, o sistema imunológico tem que estar bom. Tá? Então, se você faz uma meditação, você tende a harmonizar todas as suas células. Uma meditação bem feita, de repente com 15 minutos você faz. Uma caminhada, você também pode fazer em 15 minutos. Você vai fazer toda a diferença no seu dia. Tá? Um acompanhamento médico, tá? Você saber se você está dentro da realidade, como está a sua saúde, fazer um check-up. Né? Cuidar da sua aparência, cuidar do seu coração, cuidar dos seus dentes. Muito importante você entender aquilo que você come, aquilo que você bebe. Tá? De repente, quando nós somos mais jovens, a tendência não é se preocupar muito com isso. Mas vai fazer uma grande diferença lá na frente. E aí o que adianta você ser rico, ser multimilionário e não ter saúde para desfrutar? Não ter prazer em fazer as coisas porque não tem energia. Então, o 8º passo, eu diria que ele é um passo muitíssimo importante, que é o passo da energia. 9º passo é o passo da gratidão. Eu preciso ser grato por aquilo que eu já tenho, para eu conquistar mais coisas. Tá? Eu costumo dizer que quando o filho está feliz, o pai está feliz. Então, quando nós somos gratos, o universo também está grato. Tá? Então, uma tendência de que eu quero mais, não tem nenhum problema você querer mais, desde que você esteja satisfeito e grato com aquilo que você já tem hoje. Ok? Então, aqui é muito importante entender a via de mão dupla, do dar e do receber. Tem gente que só sabe dar, tem gente que só sabe receber, tem gente que não sabe nem dar nem receber. E aí nós temos um problema, porque a energia fica bloqueada. Porque a lei do universo é dar e receber. Tá? Então, um dos grandes problemas da pessoa ser vendedora é porque ela não sabe receber. Ela só sabe dar. E aí ela vende, ela vai receber e aí ela bloqueia. Tá? Então, aqui de novo, é muito importante agradecermos. Quando você acorda, já começa agradecendo, né, por mais um dia de vida. Né? O Og Mandino escreveu O Maior Vendedor do Mundo, né? E o 5º pergaminho fala: viverei hoje como se fosse o último dia. Tá? E se não for, eu irei ajoelhar e agradecer. Então é isso, é agradecer por mais um dia. Né? Acordou, agradece. Vai dormir, agradece. De repente não tem muita coisa para agradecer, começa a agradecer pelo ar que você respira. Agradecer pelas pessoas que estão ao seu redor, que te amam. Né? Não tenho nada para dar? Começa a dar um cumprimento, começa a dar um sorriso, começa a dar um carinho. Né? Começa a agradecer. E sempre que você encontrar alguém, procure dizer para você mesmo muita alegria e muita felicidade, porque nós vamos receber do universo aquilo que nós damos. Né? Então, se nós dermos alegria e nós demos felicidade, a tendência é nós recebemos alegria e felicidade. E as coisas, conforme elas forem melhorando, você vai dando. Eu conheço uma história, uma pessoa começou a dar 10% e vivia com 90%. E ela aumentou, porque a empresa começou a prosperar, e ela começou a dar 20%, viver com 80%, e ela não precisava dos 80, então ela começou a doar 70, doar 60 e até ficou 50%,
doava, 50% retia, 40% ficou retendo, começou a doar 60%, doar 70%, doar 80%, doar 90%. A empresa ficou tão grande, tá? E se eu não me engano, a empresa que eu estou falando é o dono da Colgate, tá? Que ele precisava somente de 10% para continuar vivendo de forma próspera. Ok? Então aqui é muito importante a questão da gratidão. O 10º passo: evolução contínua. Aqui é o mais importante. O mercado hoje ele muda rapidamente. Então você precisa fazer uma evolução contínua. De repente essa palestra ela está apropriada para o dia de hoje. De repente para daqui a um mês já tenham 1000 coisas à frente dessa palestra. E se você ficou nessa palestra, você ficou para trás. Então a evolução é contínua. Tá? Os espelhos, é a modelagem. Quem são as melhores pessoas que atuam na área que eu atuo? O que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer para superar? Né? Quem eu quero ser na vida? Então aqui, eu imagino que esse avião seja a vida do casal. Né? O casal aí, o piloto, o copiloto desse avião. Como que está esse avião? Está parado? Ele está caminhando para decolar? Ele já decolou? Se decolou, ele vai se manter no alto? Então aqui serve de reflexão, tá? Um pequeno ajuste que você faz na sua vida faz uma grande diferença no final da sua vida. É interessante isso, tá? Então, às vezes, é um carro. Um carro de 40 mil reais que eu vou comprar hoje e eu não compro, e eu invisto esse dinheiro, tá? Daqui 10 anos, se eu tivesse comprado o carro, esse carro vale 15 mil, 10 mil reais. Se eu fiz a opção por investir, esses 40 mil viraram 150 mil. Dependendo do investimento, muito mais. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que cada ação vai trazer um resultado diferente na sua vida. Procure ter ações positivas. Procure manter bons hábitos na sua vida. Ok? Evolução contínua. Não importa quantas palestras eu fizer, não importa quantos treinamentos ou cursos, sempre eu vou manter no final essa mensagem de evolução contínua. Por quê? É uma lei universal de crescimento. Bom, você vai passar por alguns obstáculos na vida, tá? Esse quadro, essa imagem é muito interessante, tá? E o que nós precisamos é ultrapassarmos esses obstáculos, contornarmos os obstáculos, ok? As pessoas mais inteligentes são as pessoas mais preparadas para ultrapassar obstáculos, ok? As pessoas grandes são aquelas que conseguem resolver problemas grandes. O seu tamanho, ele é dado pela maneira que você interpreta as coisas e pela maneira que você vence os seus problemas. Então, uma forma de pensar muito interessante é: eu sou maior que os meus problemas. Quais são as minhas dificuldades? Eu sou maior. Quais são as críticas? Eu sou maior. Qual é o problema? É inveja? Eu sou maior que isso. É pessimismo? Eu sou maior. Tá? Você pode passar por algum momento, por exemplo, de demissão. Tá? Você pode falir. Escutando a história do Robert Kiyosaki esses dias, com 30 anos a empresa dele faliu. Com 30 anos a empresa dele, ele tinha 30 anos. Se você buscar na história, grandes pessoas tiveram dificuldade financeira, tá? Tiveram fracassos, tiveram que se superar. O próprio Jorge Paulo Lemann, na década de 60, ele investiu na Invesco, uma financeira que quebrou. E hoje ele é o maior bilionário do Brasil. Tá? O maior empresário aí brasileiro que nós temos. Olha que interessante. Tá? Então, tá aí, Jorge Paulo Lemann perdeu o pai quando ele tinha 14 anos de idade. E olha que interessante, ele não se abateu com isso, ele conseguiu se superar. Né? Precisa estar preparado emocionalmente. Eu acho que essa é a dica. Tá? Estar preparado emocionalmente. Você
não tem que ter medo de ser demitido. Quem tem que ter medo de perder você é o seu empregador. Você precisa estar preparado, porque se você for demitido, você se coloca rápido no mercado, porque você é bom. Às vezes a empresa não tem o seu perfil, e às vezes você acaba saindo, mas você se coloca rápido, porque você é uma pessoa que está sempre atualizada, é uma pessoa que está sempre antenada, é uma pessoa que faz networking, que conversa com pessoas, faz relacionamento. Nós estamos vivendo a era da informação e do relacionamento. Tá? E é importante também a questão do tempo. Hoje em dia, essa questão de trânsito nas cidades grandes, a questão de que você tem muita coisa para você ver, as metas cada vez são maiores. Então, aí vale a pena o quê? Você identificar em que horas que você diferença. De repente, na hora que você está no trânsito, vai escutar um podcast, um MP3, um audiobook, enfim. De repente, você vai precisar acordar 15 minutos mais cedo ou vai precisar dormir 15 minutos mais tarde. Para quê? Para uma pequena diferença hoje fazer uma grande diferença lá na frente. Tá? E aqui um modelo bem interessante para você acompanhar a sua abastança, né? O quanto, se você não receber mais seus rendimentos, né, a partir de hoje, quer seja do seu trabalho, quer seja da sua empresa, né, qual seria o número de dias que você conseguiria viver sem mudar o seu padrão de vida? Então aqui é muito interessante, faz esse exemplo hoje. Nossa, hoje, se fosse hoje, eu não conseguiria viver um dia mantendo o padrão de vida que eu tenho. Tá? Mas de repente daqui a um mês isso seja diferente, daqui a um ano isso seja diferente. E aí você vendo que você está prosperando, que cada vez mais você está conseguindo independência e liberdade financeira, isso vai te trazendo paz. Tá? Muito interessante. E tá aí, ó, a foto do meu casamento. Eu casei, né, com 25 anos, em 2001, com uma pessoa maravilhosa, né? Eu sou apaixonado pela minha esposa, é uma pessoa que muito me ajudou, tá? O casal é muito isso, né? Não tem esse negócio de que um é mais importante que o outro, é meio a meio. Tá? A esposa é tão importante quanto o marido é tão importante quanto a esposa. Muito mais do que dinheiro, é você manter esse amor. Porque senão lá na frente, tudo bem, você pode até alcançar os seus objetivos, mas e aí? Como que está a relação do casal? Tá? Qual que é a relação com os filhos? Porque o filho, ele gosta de ver o que? A harmonia no lar. Tá? Para um filho importa muito pouco se o pai é milionário. Para o filho importa muito mais se existe harmonia e amor entre o casal na relação. Tá? Então fica uma grande dica para, independente de qualquer coisa, você manter a harmonia e o amor no casamento. Tá bom? E eu gostaria de agradecer, uma forma que eu gosto muito de atuar, é agradecer as pessoas que me ajudaram a montar a palestra. Nessa palestra aqui eu tive muita ajuda do Napoleão Rio, Laí Ribeiro, do Arita, do Ricardo Melo, Roberto Navarro, Reinaldo Domingos, Celso Charuri, Hélio Couto, Gustavo Cerbasi, Seiti Arata, Robert Kiyosaki, Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer também meus pais, minha esposa e minhas filhas, todos vocês. Deus, muito obrigado. Estou deixando aqui os meus contatos, tá, para palestras, treinamentos, coaching financeiro. marcos@autoajudasermaior.com.br ou meu site www.autoajudasermaior.com.br. Os telefones 11 4186 3797, o celular 11 996 90 8927 é da Vivo. E o que eu espero para vocês é o que eu espero para mim: muita felicidade, muito sucesso, muita paz e muita saúde. Um grande abraço para todos vocês.